Iniciando agora a nossa conversa semanal sobre o texto do Freud. Deixo aqui entrando no TikTok, no Instagram, terminando o último ajuste aqui da gravação. Também subindo. No nosso texto de hoje, a gente vai estar trabalhando ainda o conceito do o texto do Freud, onde ele trabalha a questão da análise leiga. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema: o que o analista faz com o paciente. Colocando o título aqui. O analista faz com o paciente. Esse é o texto do próprio Freud, público. Bom dia, pessoal. Boa tarde, bom dia. Quase boa noite. Eu estou meio de... Característica da loucura é a desorientação, né? Já começamos a entrar no campo da desorientação. O Fábio tinha perguntado, Fábio, se o texto era de Lacan. Não é porque eu tinha mandado o texto do Lacan para uma resposta, respondendo para uma pessoa que não tinha participado da aula de Lacan. Mas o texto de hoje é a continuação da nossa discussão sobre o Freud e análise leiga. Então, fechamos o item 1 e, se der tempo, a gente vai entrar no item 2. Eu até coloquei num formato um pouquinho diferente, só para a compreensão disso. Vou subir aqui já o texto para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar. Nós estamos aqui com o nosso texto. Vou mostrar a minha tela. Ok, tá aqui. Bom, esse texto aqui, esse texto aqui, subindo ele só para vocês acompanhar a questão da análise leiga, diálogo com o interlocutor imparcial. Semana passada, recapitulando bem rapidinho, semana passada Freud começa lemos o texto de Freud, e ele começa a dizer assim: olha, estão dizendo que a medicina seria exclusiva para lidar com isso. E por isso não médicos, leigos, né, não médicos, não poderiam fazer esses atendimentos. Ele começa a dizer assim: ok, de fato a neurose seria um campo da medicina. Ele começa a descrever que neurose é essa. Nessa descrição, ele começa a trazer sintomas psicológicos, mais que psicológicos. E eu sempre faço a distinção entre psicológico e psíquico. E hoje, no texto de hoje, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, ele começa a descrever vários sintomas que não se encontram no corpo. Então, ele foi discorrendo sobre tudo aquilo que a gente encontra no CID-11, no DSM, foi discorrendo sobre isso. E quando ele faz esse caminho, ele já nos apresenta, num primeiro momento, uma questão. Ele começa a dizer assim: a situação analítica não admite a terceira pessoa, vimos isso. Por que na psicanálise nós não temos a figura de uma sala-espelho, onde o processo da supervisão é um grupo sondando o que de fato está acontecendo? Porque mesmo aquele que inicia o atendimento, ele inicia sozinho com o seu paciente, sob supervisão. Ele começa a discorrer sobre isso, texto 1926, né? Mas daí ele diz assim: por fim, esses doentes ouvem que existem pessoas que se dedicam ao tratamento desses problemas. Esses pacientes que estão com depressão, estão com manias, não conseguem orientar o próprio pensamento, ouvem uma voz da própria mente o tempo todo que não se silencia, uma angústia, uma agonia, começam a desenvolver vários sintomas, procuram um médico. E o médico não tem muito o que fazer, porque lembra, o médico trabalha com corpo, com carne, né? Expressão do Lacan, o médico trabalha com carne.
Então, precisaríamos de medicamentos, tratamentos para essas situações. Então, diante desse quadro, esses pacientes médicos, pacientes dos médicos, procuram agora um analista, porque eles ouvem dizer que tem pessoas que tratam desses problemas e dão agora o início a uma análise. E ele começa a se responder, ele se propõe a responder, ainda no tópico 1. O que é isso? Então ele começa, essa ainda é a recapitulação, tá? Ele começa assim: agora vamos saber o que o analista faz com o paciente a quem o médico não pôde ajudar. Percebe? Freud começa a colocar as coisas no lugar, está dizendo assim: nós não lidamos com uma concorrência com a medicina. A psicanálise não concorre com o psiquiatra. Eu escrevi um livro onde eu falo exatamente desse ponto, né? Eu podia ter trazido hoje aqui, faria a divulgaçãozinha desse livro, mas o nome dele é Diálogos, né? Diálogo entre a psiquiatria e a psicanálise. Não há uma concorrência entre psiquiatra e psicanalista. Tanto é que naquele texto que a gente falou sobre a psicanálise nas universidades, Freud deixa muito claro que seria bom que os psiquiatras estudassem psicanálise. Então, se os psiquiatras estudassem psicanálise, teria uma compreensão melhor de todo o fenômeno descrito pela psicanálise. Mas aqui assim, agora esses psiquiatras que não deram conta, por que não deram conta? Porque estão limitados ao corpo, eles estudaram o corpo, sabem do corpo, precisam compreender as conexões, os ligamentos, a questão neurológica, a questão bioquímica. O médico é especialista nisso. Bom, agora ele está diante de outros fenômenos que se parecem muito com fenômenos sociais, mas não são sociais, e trazem angústia, aflição. Então, esses pacientes, ao procurarem um analista, Freud faz o trabalho de interlocutor. Assim. Agora vamos saber o que o analista faz. O que ele faz sobre isso? E ele começa dizendo assim: tudo que acontece entre eles, olha a simplicidade, é que falam um com o outro. Ele começa a descrever que a análise é isso, é um bate-papo. Existe uma conversa. Algumas pessoas que nunca fizeram análise e aí se aproximam do trabalho analítico, começam com uma certa angústia. Assim, mas o que é fazer análise? O que é isso? Eu estou diante do quê? É uma magia? E Freud vai trazer exatamente essa expressão para descrever isso. Ele vai dizer assim: o analista não usa instrumentos nem sequer para um exame e não prescreve medicamentos. Por que isso é muito importante a gente destacar esse ponto aqui, que Freud, naquela época, já coloca no lugar? Tem muita gente que começa a fazer psicanálise e aí ele quer fazer neurociência, quer fazer psicofarmacologia, ele precisa aprender técnicas. Isso tudo é nobre, isso tudo é bom. Há uma busca de qualidade, de se conhecer mais. Isso não é ruim, mas a gente precisa entender que isso não é psicanálise. É como qualquer profissional de qualquer área que precisa de outras especializações para somar a própria área. Então, essa insegurança do que de fato é a análise, são dois pontos, tá? Vem bem isso. Primeiro, a insegurança do que de fato é a psicanálise. Olha, ele começa a dizer, tudo o que acontece entre eles é que falam um com o outro. Isso é análise. E o segundo ponto é acreditar no método. Orlando, acreditar, isso não é fé? Pois é. A psicanálise, ela trabalha com um método específico, é o método da fala. Fale-me sobre tudo que vier à mente, por mais insignificante que seja. Ela trabalha com a fala, e a trabalhar com a fala, livre associação, o processo transferencial gerado no setting terapêutico, junto com o trabalho com as resistências, isso compõe psicanálise. Por isso que nós já vimos também Freud falando que o analista é aquele que faz a sua própria análise. Então ele precisa confiar no método, porque já foi testado na pele dele. Ele sabe que funciona. Se ele não souber que funciona, ele fica tateando, buscando outros conhecimentos, se achando em falta diante da medicina, diante da psicologia, diante das terapias holísticas, da terapia de toque. Ele se sente em falta. Por quê? Porque ele não conhece do método. Então, o grande problema de nós enxergarmos psicanalistas e sair buscando outras coisas que não sejam a psicanálise em parte a inexperiência, em parte a não compreensão do que de fato estamos falando. Por isso que eu resolvi trazer para vocês textos do próprio Freud colocando isso. O analista não usa instrumentos, nem sequer para um exame. Ele não prescreve medicamentos. Bom, se ele não usa nada da medicina, por que ele tem que ser médico? Se ele não usa nada da própria psicologia,
Por que ele tem que ser psicólogo? Ele pode ser. Não tem problema ele ser. Não tem problema ele ser médico. Não tem problema ele ser professor. Não tem problema ele ser sociólogo. Agora, a questão é que isso são formas de você implementar, melhorar seu conhecimento. E ele vai trazer essa discussão sobre esse ponto. E ele avança aqui. Sempre que possível, deixa, inclusive, que o doente permaneça em seu ambiente com suas relações habituais enquanto trata. Quer dizer, a análise é de uma ordem, é de um tratamento onde o analisando pode falar sobre o que ele falaria em qualquer outro lugar, inclusive. Naturalmente, isso não é uma condição, nem pode ser sempre realizado. Como o analisando vai estar sempre no ambiente artificial, principalmente no início, existe uma certa formalidade que precisa despencar, deixar de ser necessária, porque a formalidade fornece uma barreira. A formalidade acaba trazendo para a análise exatamente um ponto de resistência. O analista recebe o paciente em determinada hora, aí ele começa a descrever como é que é o contrato. Como é que é o contrato analítico? Recebe o paciente em determinada hora do dia, deixa-o falar, escuta-o, fala com ele e faz com que o escute. Mas, Orlando, um analista não é aquele que entra mudo e sai calado, você entra, fala, fala, fala. Não. O analista é aquele que, no horário agendado para ele tem aquele horário para poder falar, para ser escutado. Porque muitas vezes você está no ambiente e você fala, mas estão te escutando. Você fala assim para alguém, nossa, eu estou com uma dor nas costas. Você fala lá no grupo de família, no trabalho, a outra pessoa também estou com dor. Percebe? Ele não te escutou. Ele ouviu o que você falou. Não há uma escuta. Não há alguém que está ali para te escutar. Há alguém que talvez esteja para interagir, para se fazer eco de alguma forma. O analista escuta, fala o que ele, fala com ele e faz com que o escute. Então, também o analista fala. Não, uma díade, um diálogo, uma dupla. Por isso que o caduceu da psicanálise, o símbolo da psicanálise, ele é constituído por uma estaca, uma faca, uma espada, um cetro, entrelaçado duas cobras, que significa que existe um par analítico. A cobra, para os gregos, era o símbolo da sabedoria, do conhecimento. Né? A gente não pode trazer perspectivas cristãs sobre esse ponto. A gente tem que entender que o símbolo da medicina é uma cobra enrolada também, né, nesse bastão, e o da psicanálise são duas cobras. Não há psicanálise sozinho, não há psicanálise com IA. Né? Não existe isso. Com isso, o rosto do interlocutor mostra sinais inconfundíveis de relaxamento e alívio, mas também de algum menosprezo. É como se estivesse pensando, nada além disso. Quer dizer, quando você chega para uma pessoa e fala assim, isso é análise. Alguém chega para você, chega ali para o Fábio, Fábio, você está estudando psicanálise, vai ser psicanálise. Como é que é a análise? Aí o Fábio fala, nossa, se eu contar para ele que é bater papo, ele vai continuar acreditando que a psicanálise agrega alguma coisa? Né? Tenta imaginar a Claudete, convida a pessoa procura a Claudete, olha, quer um atendimento, porque essa pergunta vem, como é que é a análise? Você fala, não, a gente vai bater um papo, tomar um café, estou vendo aqui o Fábio tomando chimarrão. Chimarrão ou tereré, Fábio? Boa noite, gente. É chimarrão, é chimarrão. Eu morei Chimarrão. 20 anos aí no Rio Grande do Sul, Orlando. Aí Então, trouxe o visto para Petrópolis, aqui para o Rio de Janeiro. eu gosto de tereré. Uhum. Chimarrão eu gosto, mas é muito quente. Eu sou aqueles que demora 2 horas para tomar uma xícara de café, porque ela é quente, eu não tomo ela quente, tomo mais gelada. Né? Mas tenta imaginar esse quadro, né? Fala assim, imagina o Fábio falar assim, olha, a gente vai tomar um chimarrão junto. O cara fala, mas chimarrão? Não, então a gente toma um café. A gente toma um chá. Então, eu tenho no meu consultório chá, eu tenho café. Quando eu atendo adolescente, eu ponho lá no frigobar um refrigerante, um suco. Né? Então, assim, você fomenta, trabalha um local de diálogo, de bate-papo. Então, assim, vamos providenciar um ambiente de botequim. Né? A minha filha faz para mim aquelas casquinhas de laranja com cristalizada de açúcar. Né? Então, assim, para implementar, para adoçar a boca, é uma metáfora sobre isso, mas é isso. É para que haja um ambiente onde a fala venha
facilmente, porque as pessoas chegam engasgadas, embargadas, entaladas. Ninguém ouve, ninguém as escuta. Agora, se você só chega e fala assim, ó, como é que eu vou dizer análise? A gente vai bater papo aqui, vou pagar 200, 300 reais numa sessão. Você bater papo comigo, eu vou no ponto de ônibus e bato papo com alguém. Eu vou no shopping, puxo, converso com alguém, e aí vai ser de graça, ainda vou lanchar. Eu vou para um boteco, pego ali um copo de chopp e vou fazer minha análise. Não é disso. Mas o método é esse. Então, é isso que o Freud está dizendo. É para bater papo, para conversar. E aí ele fala assim, aí o interlocutor vai dizer assim, lembra? Ele criou um interlocutor fictício, que traz a fala de todo mundo. E diz assim, nada além disso, palavras, palavras e palavras, como diz o príncipe Hamlet, certamente também lhe passa pela cabeça a tirada zombeteira de Metistófeles sobre como é frágil manejar palavras, versos que nenhum alemão pode esquecer. E aí acusam os psicanalistas de dobrarem as pessoas por meio da palavra. E quem fala isso sequer conhece da formação, da estruturação do ser humano. Por quê? Você lembra um livro do Freud chamado Totem e Tabu? Ele descreve como é que se formam todos os fenômenos humanos. Sabe essa brincadeira da magia, abracadabra, abre-te-sésamo, alakazam, essa expressão, ou os próprios comportamentos de manipular a natureza. Ah, eu não quero que chova hoje, então eu vou colocar um ovo em cima do muro. Não sei se aí no Rio de Janeiro, Fábio, tem essa... Aline, no Nordeste tem essa crendice, né? Vai chover, você não quer que chova, coloca um ovo em cima do muro. Essa do ovo, não. Aqui eu assustei. Um dia eu fui na casa dos colegas da minha esposa e estava aquele tempo de chuva e a dona da casa corre para cá com o ovo, põe ali. E eu falei, mas por que ovo? Eu falei, para não chover. Aí a gente fala, a gente só dá o nome de superstição. Mas, na verdade, a base da superstição é incrível. É psíquica. É de algo da idade da sua filhinha aí que está se formando, Aline. Quer dizer, nessa idade começa a se formar o pensamento que Freud vai analisar como pensamento pré-anímico, onde ela, naquela fase que o Lacan vai falar que é a fase em que não há uma fala, mas há um lalangue, um lalear, onde a mãe não fala, ela exprime sons e a criança só expressa alguns sons que não têm sentido e a mãe consegue adivinhar o que está acontecendo. Ela obedece a palavra. O bebê não vai falar abracadabra, mas a bebê vai falar, a mãe fala, está com sede. Vai falar um outro tipo de, agora é fome. Percebe esse adivinhar? É o poder que a palavra tem. Então, Freud vai explicar tudo isso. Então, a gente precisa entender a teoria psicanalítica que ancora o fato de que eu preciso ter um ambiente de fala. Só isso. Só esse simples ato. Então, ele vai dizer assim, ele diz também, então isso é uma espécie de mágica. Você fala e a doença dele desaparece. É acusação, tá? Aí Freud, lembra? Freud está batendo um papo esquizofrênico aqui. Ele está conversando com ele mesmo. Ele construiu alguém, né? E aí, fala assim, aí Freud responde, sim, exatamente. Só que olha só o que ele apronta. Né? Exatamente. Seria mágica. Seria mágica. Se tivesse efeito rápido. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou tirar sua dor nas costas, respira fundo, imagina a sua dor indo embora, vamos coisificá-la, qual é o tamanho da sua dor, é o tamanho de uma melancia, do melão ou de um abacate, do tamanho do melão, ok, imagina, sabe, é toda uma técnica sugestiva, e agora você vê aquela dor ir embora, a dor sai na hora, gente, não sei se vocês já viram esse exercício de hipnose, ela vai embora na hora. Por quê? Porque você coisifica a dor. São técnicas de sugestão, de hipnose que você vai fazendo, mudança de âncoras, tudo isso. Então, porque ele vai acusar assim, isso não é hipnose, sugestão? E Freud vai falar, não. Ele vai dizer por que não é. Por que também a psicanálise não é dos hipnoterapeutas, não é do médico, mas também não é dos hipnoterapeutas. Então, assim, na magia é essencial a rapidez, o êxito imediato, pode-se dizer, mas desculpe, os tratamentos requerem meses e até anos. Uma mágica assim, lenta, já não tem o caráter de algo maravilhoso. Por outro lado, não podemos desprezar a palavra. É um instrumento poderoso. Os meios de comunicação, o meio de comunicarmos nossos sentimentos, o caminho para termos influência sobre as demais pessoas,
palavras podem beneficiar enormemente ou infligir danos terríveis. Ele começa a descrever o poder das palavras. Sem dúvida, no começo foi o ato. E aqui ele traz um ponto interessante, olha, e é o que eu estava mencionando com a Aline agora há pouco, falou assim, ó, ver sua filhinha, é quando a palavra está se estruturando. A gente vê um bebê, Freud viu seus netos, e começava a ter essa percepção. Freud falava com seus pacientes, e eles descreviam da própria infância. Então, isso é a construção. Olha, sem dúvida, no começo foi o ato. Então, o que antecede a palavra é muito interessante, que todo mundo vai lá em Lacan e fala da história do Lalang, a história do simbolismo, mas a grande questão é que Freud aqui está dizendo que, de fato, antes de simbolizarmos por meio da palavra, antes disso, nós começamos a ter um ato, o que precede. Por isso que ele vai escrever sobre o pensamento pré-anímico. A palavra veio depois. Em vários aspectos, significou um processo cultural. Então, ele está dizendo aqui, nós fomos atravessados pela palavra, mas é uma palavra que é construída na sociedade. Nós não nascemos com essa palavra. As palavras vieram depois. Então, primeiro vieram os atos, e depois as palavras foram construídas. Então, quando as palavras vieram construindo todo esse simbolismo, elas precisaram da nossa vivência, não experiência. A experiência passa pela palavra, das nossas vivências, para que elas tivessem algum sentido. Então, a palavra já é um sofisticado, é um além de, sai do corpo. O corpo vive um ato. A palavra não está necessariamente no corpo, mas dá sentido ao corpo, que atenuando-se, o ato se transformasse em palavra. Mas a palavra era geralmente magia. Um ato mágico. E ainda conserva muito da sua velha força. Sabe, você imaginar que você fala assim, água, e alguém te traz água. Fome, e alguém te dá comida. Percebe? As palavras adquirem magia. Então, quando você vê uma religião, você vê uma forma de pensar, sabe aquele pensamento aparentemente ingênuo de vou mentalizar que vai entrar 1 milhão na minha conta hoje, vou mentalizando, eu me vejo agora pegando aquele 1 milhão, abrindo o extrato da minha conta, tem lá 1 milhão, e vai mentalizando, tudo isso que a gente traz, isso é quem disse, tá? Freud não vai dizer nos termos que eu estou falando aqui, mas só para a gente entender a teoria dele, está dizendo que essa forma de pensar é porque nós aprendemos que primeiro vem o ato, depois a fala. Então, nós damos força a isso. Ele não está dizendo que vai dar certo você ganhar 1 milhão fazendo assim, não, tá, gente? Eu estou só brincando com a questão da lei da atração aqui. Mas o que ele está dizendo é que a forma da gente agir acaba sendo a forma da gente agir é construída porque o ato veio primeiro e agora a palavra carrega da força do ato. E ele vai avançar. O interlocutor imparcial prossegue. O cara é chato, né, que ele está colocando. Digamos que o paciente não esteja mais preparado para entender o tratamento analítico do que eu. Como pretende fazê-lo acreditar na magia da palavra ou da fala que deve livrá-lo de seus sofrimentos? Quer dizer, você vai convencer alguém a fazer análise simplesmente dizendo que ele vai bater papo, vai conversar. Se eu não acredito que conversando resolve os meus problemas, como é que você vai convencer alguém que propõe isso? Diz assim, temos de prepará-lo naturalmente. E é um meio simples de fazer. Como? Olha, Freud começa a descrever a análise. Gente, esse texto é muito precioso por conta disso. Freud está descrevendo o que é análise, que daqui a pouco, no capítulo seguinte, que eu acho que talvez não dê tempo de conversar sobre ele hoje, ele vai descrever o que embasa, qual a base de toda a teoria psicanalítica. A gente vai ver que é algo muito simples, mas extremamente profundo. Por isso, muito difícil de compreender, porque apesar de ser simples, são conceitos simples, como id, ego, superego, essa coisa toda, né? É uma profundidade que tem tudo isso. E você pedimos que seja totalmente sincero com o seu analista. Olha, é simples, né? Como é que vai começar a análise? Seja sincero, não minta, não me esconda nada. Fala tudo que está vindo no seu coração. Tem paciente, é muito interessante, tem paciente que chega na segunda, terceira sessão, fala algo e arregala o olho e fala assim, eu já presenciei várias cenas assim. Fala assim, falei. Eu falei, falou o quê? Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia te contar isso. Mas escapou. E ele fala assim, e foi bom? Nossa, foi um peso. Porque tem pessoas que trazem segredos de 15 anos, de uma vida inteira, né?
Tem de pacientes que, por exemplo, foram mulher que foi estuprada, a filha está completando 15, 16 anos de idade, e ninguém soube que aquela filha foi filha fruto de um estupro, nem marido, porque aquilo era constrangedor para ela. Agora, imagina uma mulher guardar 15 anos de segredo de algo tão denso. E agora, essa filha que ela ama tanto, ela não pode contar a verdade, porque ela vai destruir a vida da filha e a vida do marido. Percebe? Uma coisa simples. Ou uma mulher que descobre, na análise, que a filha que ela teve e depois se casou com o namorado, não era filha do namorado, mas o namorado foi o único homem com que ela teve relação sexual. E na análise ela descobre que foi estuprada e não lembrava antes do estupro, porque era empregada doméstica numa casa e numa festinha, houve uma festinha com ela e embebedaram ela e deram boa noite Cinderela, e ela recupera. Imagina essa cena que vem. E por que vem? Porque havia sido apagado. Porque o ato precede a palavra. Mas quando eu começo a falar, a palavra dá sentido ao ato. Entenderam o que Freud está construindo? Ele está trazendo a densidade daquilo que Lacan vai ter que falar. Um significante me encaminha para outro significante. As palavras, elas buscam um sentido na outra palavra, onde eu vou vagando por isso. Freud está dizendo de forma simples, o ato antecede a palavra, mas é a palavra que dá sentido ao ato. Por isso que algumas pessoas falam, eu não estou bem, o que você tem? Não sei, não estou bem, não me sinto bem, não me sinto bem nesse lugar. Eu fui com a cara do fulano, por quê? Não sei, meu santo não bateu com dele, não foi com a cara dele, mas tem um sentido, ao falar, né? E é por isso que Freud, pedimos que seja totalmente sincero com o seu analista. Que não guarde intencionalmente, porque inconscientemente vai guardar. Que não guarde intencionalmente nada do que lhe vem à cabeça. A análise não trabalha com opa, hoje, tem muito paciente que chega assim, Orlando, eu trouxe aqui hoje a listinha do que eu quero trabalhar. Né? Tá aqui a listinha do que eu quero trabalhar, e aí eu queria trabalhar esse tema. A gente pode até perguntar qual é a listinha, mas a gente não tem checklist. Opa, hoje trabalhamos o item 1 da sua listinha que você veio trabalhar na análise. Não é assim que funciona. É o que vier à cabeça. E depois que ignore toda reserva que o impediria de comunicar certos pensamentos ou recordações. Na análise é incrível, você escuta cada absurdo, você fala assim, o que essa coisa veio na mente da pessoa que não tem nada a ver com o contexto. E a pessoa se flagra e começa a dar risada. Já presenciei várias... A pessoa começa a dar risada e diz assim, me fala o que veio na sua mente. Não, besteira. Não, o acordo é esse, me conta tudo. Não se censure, não faça esse caminho. E você percebe que aquela palavra que a pessoa não tem nada a ver, ela explica toda aquela angústia. Lembra? O ato vem antes da palavra, mas o que dá sentido ao ato é a palavra. Todo indivíduo sabe que tem dentro de si coisa que preferiria não comunicar a outros, o que absolutamente não comunicaria. Mas ele vai mais além. A Ana não está conosco aqui hoje, né? Não ia oferecer para ela kombucha, né? Kombucha. Amanhã na aula, se ela tiver, eu vou oferecer. Ela que é a que gosta de mexer com chás e kombuchas. Aí ele diz assim, ou que absolutamente não comunicaria. São suas intimidades. São suas intimidades. Além disso, pressente o que constituiu um grande avanço no conhecimento psicológico, que aí vem o outro ponto. Tem coisas que eu não queria contar para ninguém, mas ele vai dizer assim, tem coisas, olha como é que ele vai avançar, e isso começa a entrar no absurdo da filosofia e da medicina e outras coisas. Há também coisas que a pessoa não quer confessar a si mesma. Quer dizer, tem coisas que eu não conto para ninguém, mas tem coisas que eu não conto nem para mim. Eu me lembro de uma paciente que chegou um dia e ela queria falar algo, falou, Orlando, eu não posso falar, porque eu tenho medo do diabo ouvir. E se ele ouvir, vai jogar contra mim tudo isso. Aí eu brinquei com ela, falei assim, mas o diabo não pode entrar nessa sala, não te contei, mas eu coloquei aqui um feitiçozinho aqui, o diabo entrou aqui, pensa aqueles filmes que tem o diabo colocando o dedo na água benta e sai queimando, se ele entrar aqui, ele sabe que sai queimado. Eu falei brincando, é óbvio que eu falei brincando. Né? Passa um dia, passa muito tempo, um dia ela chega para mim e fala assim, olha, você me disse que o diabo não entra na sua sala. Então eu preciso te contar uma coisa.
acreditando que ele não entre. Aí ela me contou a dor, o sofrimento, o desejo que ela tinha, que nem ela podia falar para ela mesma. Percebe? Ela não podia falar o próprio pensamento na frente do espelho, porque tinha medo que, se ouvido, depois pudesse, de alguma forma, ser usado contra ela mesma. São suas intimidades. Além disso, há também coisas que as pessoas não querem confessar a si mesmo, e de bom grado esconde de si mesmas. E que, por isso, logo interrompe e afasta o pensamento quando ainda assim afloram. Tem um caso, quem acompanha comigo, quem está no percurso, já deve lembrar da aula em que o Ferenc, nós estamos na quinta-feira, uma das quintas-feiras, e que o Ferenc tem um paciente, e esse paciente, todas as vezes que ele se sentia de alguma forma estressado, ele desmaiava. Se ele entrava num embate, numa discussão, ele desmaiava. Gente, não é o Freud, não, porque o Freud também desmaiava, tá? Mas não é o Freud, não. E aí, numa determinada sessão, o Ferenc está atendendo esse paciente e o paciente está passando mal, e o Ferenc, ao invés de fazer o que todo mundo falava, calma, respira, vai melhorar, depois a gente fala disso, ele falou assim, me conta. E o paciente está lá quase desmaiando, antes de desmaiar, me conta. E o paciente conta, e ao contar não desmaia. Por quê? Porque o desmaio era uma resistência. Então, assim, esconder-se de si mesmo. E por isso, logo interrompe e afasta o pensamento, quando assim o afloram. Então, talvez a própria perceba o germen de um curioso problema psicológico nessa situação, em que um pensamento seu deve ser mantido oculto de si mesma. É mais ou menos assim, mas com garantias de que funciona. Algumas vezes você chega muito atrasado, você fala assim, com você mesmo, eu vou deixar sempre o meu relógio adiantado, porque eu, estando adiantado, eu sempre chegarei no horário se eu atrasar. Eu já fiz essa experiência. O grande problema é que quando eu olhava e falava assim, não, tá adiantado. Então, eu sabia que eu tinha adiantado o relógio, então o que adiantava? O que adiantava eu colocar o relógio adiantado? Alguém teria que fazer sem eu saber. Aí eu chegaria adiantado nos compromissos. É mais ou menos isso. Nós construímos uma teoria, um conteúdo para nós não sabermos que sabemos. Olha a bagunça. Para nós escondemos de nós mesmos e escondemos de nós que escondemos. Ó, papo de doido, né? Chegar no manicômio, o povo interna você com essa conversa. Né? Você escondeu algo de você e escondeu de você que você escondeu. Essa é a proposta analítica. É como se seu eu não fosse mais a unidade que ele sempre achou que fosse. Aqui Freud traz o grande fundamento da psicanálise. A psicanálise é terapia. Tá, é terapia. Mas só como qualquer outra terapia. Não. As outras terapias buscam uma unicidade, uma coerência, uma individuação. Você precisa estar coerente, você não pode negar a si mesmo. A psicanálise te coloca exatamente no lugar de dúvida de você mesmo. Divisão. Ela nos apresenta como divididos, separados, segmentados. Nós escondemos segredos de nós mesmos. Pense na loucura disso. É como se se seu eu, não fosse mais a unidade que ele sempre achou que fosse. Como se no seu eu, houvesse ainda outra coisa capaz de contrapor a ele. Gente, Freud está sendo claro aqui sobre a psicodinâmica. É esse o ponto que eu digo para vocês. A psicanálise não é só uma psicologia. A psicanálise trabalha com psíquico, com uma psicodinâmica, algo que gera confrontos dentro de nós mesmos. Nós não sofremos porque não sabemos o que fazer. Nós sofremos porque o que nós queremos fazer, nós também não queremos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por isso que eu brinco, papo de louco, né? Como se nele houvesse ainda outra coisa capaz de se contrapor a ele. A pessoa talvez note obscuramente algo assim como uma oposição entre o eu e a vida psíquica no sentido mais amplo. Eu quero o que eu não quero. E eu não quero o que eu quero. Eu me lembro de um paciente meu que queria se casar, mas queria ficar solteiro. Ele queria se casar, era apaixonado pela noiva dele. Não via futuro sem ela, só via o futuro com ela. Mas ele queria ficar solteiro, não queria se casar, se prender a alguém. O que ele quer? Percebe? Você tem que anular alguém.
Você tem que manietar, amarrar alguém de si mesmo. Então, se atender a solicitação para fazer tudo, aí tá a pessoa cuidar, você vai fazer análise? Isso eu ouvi de muitos pastores e padres, tá? De vez em quando o pastor lá da minha igreja fala assim, dá uma vontade de olhar para ele e dizer, você não sabe nem o que é psicanálise. Eu tenho meu respeito pelo cargo dele, pela função dele, e escuto com todo respeito, como honrando os meus cabelinhos brancos e os dele, né? Mas ele não sabe o que é psicanálise. Quando ele diz assim, a psicanálise influencia todo mundo a fazer o que quer fazer. Não, é o oposto. É a psicanálise que me ensina a dizer não para mim mesmo. É a psicanálise que vai dizer que só a liberdade, é bem kantiana, Kant vai dizer isso, né? A psicanálise, só há liberdade quando eu dou conta de não fazer o que eu quero. Quando a pessoa fala assim, eu sou livre para fazer o que eu quero, não tem liberdade. A liberdade existirá se eu der conta de não fazer o que eu quero. Eu quero matar o meu vizinho, porque o meu vizinho está fazendo barulho 3 horas da madrugada, eu quero dormir. Eu quero matar ele. Se dentro de uma perspectiva de liberdade, eu acho que eu posso ir lá matar ele. Não, a liberdade é, eu quero matar, mas eu sei que está errado matar. Eu posso ligar para a polícia fazer esse caminho, eu posso conversar com ele, várias coisas podem ser feitas. E eu vou dar conta de não ter uma gastrite por conta disso. Por quê? Eu dei conta de ser zen. Eu dei conta de me segurar. A psicanálise me coloca nesse lugar de me segurar. Aline, pode falar. Você estava falando da questão do segredo. Eu estava lendo recentemente nesse livro aqui de Jung, que é Desenvolvimento da Personalidade. Eu sei que Jung não é psicanálise, mas eu achei muito interessante uma parte que ele fala que os problemas que ele tinha analisado nas crianças vinha dos pais, mas vinha normalmente de problemas que os pais não sabiam, segredos que eles guardavam, e a partir do momento que esses segredos foram colocados para fora, que as crianças melhoraram, cessaram os sintomas. Então, Perfeito. eu achei essa questão muito interessante. Mas você sabe o que é interessante disso que você está falando e dá para casar bem com a teoria psicanalítica? Sim. Olha, o Freud não diz que o ato precede a linguagem, a fala? Sim. Se o ato precede a fala, então eu aprendi a me expressar e interpretar atos. Quando a família não fala de segredos, ela viveu o segredo. Uhum. Então, existe uma linguagem, que é o Lalang, né? Que é uma linguagem que está permeando, que está ali, mas não comunicada. Então, a criança interpreta com a imaturidade dela, com a onipotência dela. O que é onipotência? Toda criança, isso é o Jung também fala esse ponto, tá? Toda criança se vê, não é cúmplice, é autora de tudo que acontece em torno dela. Se os pais brigam e se separam, a imagem que a criança constrói é que ela causou a separação. Sim. Se o pai morre, a imagem que a criança constrói é que ela matou o pai. Se a mãe morre, a imagem que ela construiu é que ela matou a mãe. Não é racional, mas lembra, a razão vem depois. O ato precede a palavra. Então, o que acontece? Eu tenho uma sensação que não condiz com a palavra. E eu só vou desfazer dessa sensação se eu puder falar sobre isso. Esse é o ponto que a psicanálise vai ter, precisa ser falado. E quando um segredo acontece, ele não é falado. É o Bruno, né? Não falamos do Bruno, né? Quem assiste os filmes da Disney sabe do que eu estou falando. Não falamos do Bruno, a historinha do Encanto, né? Do filme Encanto. Então, assim, o que você colocou ali é perfeito. Jung não é psicanalista, mas esteve com a psicanálise e tem muitos conceitos que se parecem. O segredo, o não falar sobre, é percebido e sentido pela criança. Não precisamos do campo morfológico, das constelações, do sistema, não. Eu só preciso dessa lógica simples, de que o ato precede a palavra. Se não comunicado, o ato passa a ter força mágica, de magia. E a magia não precisa de permissão para acontecer. Isso é tão forte que, quando Freud teoriza sobre isso, ele vai dizer que a magia é anterior a qualquer tipo de teísmo, de crença em Deus. A magia manda em Deus. Quer dizer, você consegue aprisionar um ser divino por uma palavra. Você o aprisiona por mantras, por coisas ligadas à palavra. Olha o tamanho da força da magia. Depois é que o ser humano vai construir o conceito de
religiosidade, né, de deuses, até que ele vai chegar ao conceito de um único Deus. Aí Freud vai trazer todo o processo da evolução disso. Mas o que você falou forma muito com essa teoria. E o Bert Hellinger também, da constelação, ele tem essa questão do segredo, né? Que é o peso que o segredo tem quando há alguma coisa não contada na família, e as crianças que acabam absorvendo mais esse peso. Se os pais soubessem isso, a força de tudo isso que você está dizendo, fariam terapia simplesmente para que os segredos não existissem na família. Sim. Eu já trabalhei com casos de segredo. Eu tinha uma paciente, ela dizia assim, eu sinto que existe um segredo. Eu usava essa expressão, eu sinto que tem um segredo da minha família. Qual? Eu não sei. Eu suponho, a criança sempre supõe, eu suponho que eu não sou filha dos meus pais. Mas o que te faz perceber isso? Porque tem um segredo e ninguém me conta. Entendeu o campo? Só que o pai tinha 80 e poucos anos, a mãe quase 80, e ela não queria trazer essa dor para os pais. Ela vivia a existência de segredo, que ela nem sabia se de fato era aquilo. E aí nós começamos a trabalhar quando é que se constituiu isso. E foi 9 anos de idade, o segredo se constitui como um problema dentro dela, porque ela percebia que ela era tratada de uma forma diferente da irmã. Não era tratada melhor ou pior, não era dessa esfera. Ela era diferente. Ela percebia que os pais tinham uma reação com a irmã, e com ela os pais eram muito educados. Com a irmã, os pais eram mais pais. E com ela, os pais eram como se fossem tios. Essa era a sensação que ela tinha. E o sofrimento era enorme, é muito grande. Eu me lembro que a metáfora que ela trouxe a partir de um sonho dela, ela era uma professora, então ela tinha um comportamento com o cabelo preso, toda recatada, e aí, quando ela descrevia, através do sonho, o comportamento dela, ela trazia a filha dela, com cabelos esvoaçantes, né? E ela sempre sonhava com a filha num parque, num campo, e, de repente, o fato de falar sobre a filha, que no sonho, sonhar com o filho, é sonharmos conosco mesmo na condição de filhos, é o capítulo 3 desse material que a gente está lendo aqui, Freud vai falar do sonho, né, de novo. Ela começa a se comportar como no sonho dela. Então ela começa a ver com o cabelo solto, vem mais despojada de roupa, mais tranquila, com a leveza, consegue construir. Aí é o momento que ela me fala desse segredo. Depois ela descobriu que não era adotada, era filha mesmo, né? Fez DNA, tudo. Então, não era. Percebe quantos anos? Era uma mulher de 40 anos de idade. Quantos anos ela passou, dos 9 até os 40 anos, sofrendo por um segredo que não existia nesse formato. Uhum. Ok? Ok. Quer agregar mais alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Só do Insta e no TikTok que eu não consigo chegar a muitas perguntas, aí vocês têm que mandar por aquelas perguntas e a Juliana pinça elas e passa elas para mim. Vamos avançar mais um pouquinho? Dá para a gente seguir aí, nós temos aí 17 minutos de tranquilidade, né? Então ele diz assim, entendo, cadê onde eu me... Então, se atender a solicitação de dizer tudo, tudo facilmente partilhará da expectativa de que de comunicar e trocar pensamentos sob condições tão inusitadas também pode produzir efeitos... não tinha da parte de cima, né? A pessoa talvez note obscuramente algo assim, uma oposição entre o eu e a vida psíquica num sentido mais amplo. Tá, essa parte tinha ali. Até que eu falei assim, é aqui que está a origem do que é psíquico, aquilo que é angustiante, aquilo que traz um duplo, aquilo que evidencia a existência desse segredo que a Aline compartilhou. E aí o interlocutor diz, entendo, diz nosso ouvinte imparcial. Você supõe que todo neurótico tem algo que o oprime. Aí, Aline, a palavra, um segredo. E ao fazer com que ele o exponha, livra-o do peso e o faz sentir-se bem. Mas esse é o princípio da confissão. Ele fala assim, não é isso que os padres fazem? É o princípio da confissão, desde sempre utilizado pela Igreja Católica para assegurar seu domínio sobre os espíritos. E aí, então ele faz uma acusação. Você não está fazendo o que a Igreja já faz? Seria uma forma, uma análise crítica que é feita aqui sobre a confissão, como a Igreja detendo o poder
sobre os espíritos, sobre as pessoas. E assim, aí o Freud diz assim, sim e não. Devemos responder. A confissão é parte da análise, como sua introdução. A confissão é parte da análise como sua introdução. Fale-me sobre tudo que vier à mente, por mais insignificante que seja. Você vai no padre, o padre assim, fale-me, o que você veio confessar. Né? Mas está longe de constituir a essência da análise ou de explicar seu efeito. Na confissão, o pecador diz o que sabe. Na análise, o neurótico deve dizer mais. Então, Freud aprofunda, deve dizer mais. E não temos notícia de que a confissão tenha desenvolvido a capacidade de eliminar sintomas patológicos. Então, agora o interlocutor fala, então não compreendo, responder. O que pode significar isso? Dizer mais do que o que se sabe. Posso imaginar que, como analista, você adquira maior influência sobre o paciente do que o padre confessor sobre o penitente, pois se dedica a ele por muito mais tempo, de modo mais intenso e mais individual, que use essa grande influência para desenredá-lo dos seus pensamentos doentios, dissuadi-lo dos seus temores, etc. Seria bastante notável se por essa via se chegasse a controlar fenômenos puramente físicos, como diarreia, vômito e contrações. Mas sei que é possível influenciar de tal forma uma pessoa quando ela se encontra hipnotizada. Aqui, lembra que eu falei para vocês? Análise não é hipnose. A acusação que ele está falando assim, você não está descrevendo o fenômeno que os hipnoterapeutas já fazem? Os padres fazem, mas você está dizendo que não cura a confissão. Joia. E os hipnoterapeutas não fazem esse caminho? É provável que você consiga, com todo o seu empenho em relação ao paciente, um vínculo hipnótico desse gênero, uma ligação sugestiva. A hipnose trabalha com sugestão sugestiva à sua pessoa, mesmo que não pretenda isso. E os milagres de sua terapia seriam, então, efeitos de uma sugestão hipnótica. Pelo que sei, no entanto, a terapia hipnótica funciona de modo bem mais rápido que sua análise, como você diz, dura meses e anos. Aqui ele faz uma acusação. E eu já escutei dessa acusação. De vez em quando tem um paciente que fala assim, Orlando, você não conhece um hipnoterapeuta que você pudesse me encaminhar? Porque talvez fosse mais rápido. Eu já escutei isso. E até eu falo assim, bom, eu sou hipnoterapeuta. Eu sou formado em hipnoterapia. Tenho meu título, minha expertise nisso, minhas experiências. Mas a grande questão é, o que a hipnose vai te agregar? Trazer uma sugestão? Eu posso sugestionar, mas a gente não vai resolver os problemas, a gente vai mascará-lo, disfarçá-lo. E aí eu conto, o Freud foi hipnoterapeuta. Freud começou tratando com hipnose. E o que ele está dizendo é isso. Não é melhor fazer hipnose? Não é melhor fazer sugestão? Não é melhor ir para uma terapia cognitivo-comportamental? Olha, 10 sessões. Em 10 sessões eu resolvo meus problemas. Não é melhor ir para um psiquiatra, pega um remedinho lá, ó, tomei 40 minutos depois, se for injetável, é na hora, né? Dá os efeitos colaterais de 1, 2 semanas, mas aí a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a insônia vai embora, né? Se fosse fácil assim, nós não teríamos pacientes, principalmente entre aqueles que vão ao psiquiatra e podem arcar com bons psiquiatras. Nosso interlocutor imparcial não é nem tão ignorante e nem tão desorientado como julgávamos inicialmente. Inegável que ele tenta compreender a psicanálise com o auxílio dos seus conhecimentos anteriores e busca associá-lo ao que já sabe. O que ele está dizendo? Você vai achar que a psicanálise é terapia. Você vai achar que a psicanálise é de uma psicologia comum. Freud vai chamar a psicanálise de psicologia profunda ou de metapsicologia. Então, é claro que você vai tentar explicar a psicanálise pela medicina, pela terapia holística, por outras abordagens. Então, temos agora a difícil tarefa de explicar-lhe que não conseguirá fazê-lo, que a análise é um procedimento sui generis, é único. Não tem igual. Sui generis. Algo novo e peculiar, que apenas mediante novas percepções, ou se preferirem suposições, pode ser compreendida. Mas ainda lhe devemos uma resposta às suas últimas observações. Está dizendo, tá vendo? Não tem base.
Bom, conhecendo, estudando sobre o conhecimento, a gente sabe que o conhecimento se assenta sobre o conhecido. Isso é Piaget, né? Nós temos um processo de acomodação, assimilação. Acomodação, assimilação. É a teoria do conhecimento ligada a Piaget, a psicogenética. O Caligares era especialista nessa área, né? Então, o que acontece? Todas as vezes que nós tentamos conhecer qualquer ciência, primeiro buscamos uma ciência que nós já conhecemos para, a partir dela, explicar a outra. Então, é natural que eu vou tentar explicar a psicanálise como o quê? Como que eu conheço? Medicina, psicologia, outras terapias. E ele fala assim, só que não funciona assim. O que você diz sobre a influência especial exercida pela pessoa do analista é certamente digno de nota. Tal influência existe e tem um grande papel na análise. Olha, aqui ele está dizendo o que Lacan vai dizer, que o analista ele exerce influência sobre o analisando enquanto o método está acontecendo. Mas ele precisa se desfazer dessa influência com o decorrer da análise. A análise se completa no momento que o analisando não precisa mais do analista. Ele consegue trazer suas elaborações sozinhos. Deve bastar a observação de que não empregamos essa influência pessoal, o fator sugestivo, para suprimir os sintomas da doença, como ocorre na sugestão hipnótica. Quer dizer, nós podemos utilizar da técnica da hipnose, até podemos utilizar, mas não para liberar do sintoma. Por quê? Porque nós não atacamos o sintoma. Quando a pessoa inicia seu tratamento e nos traz o sintoma, não é sobre o sintoma que nós falamos. Porque o sintoma foi algo que nós engendramos, construímos, elaboramos para resolver uma angústia. Então, o que o sintoma resolveu? Eu não preciso atacar o sintoma. Eu preciso descobrir o que o sintoma me conta. Mas se o sintoma é insuportável, podemos tentar amenizar um pouco. Deve bastar a observação de que não empregamos essa influência pessoal, o fator subjetivo. Além do mais, seria um erro acreditar que apenas esse fator é o veículo promotor do tratamento. Quer dizer, achar que é só isso é ignorar o que é psicanálise. No início, talvez, mas depois, ele se opõe ao nosso propósitos analíticos e obrigando-nos a tomar extensas medidas contrárias. É interessante que muitas vezes na clínica nós precisamos de alguma forma levar o paciente a piorar o sintoma. Aquilo que o incomoda, a gente pode tornar mais incômodo ainda. Trazer aquilo que muitas vezes é angustiante, propor que a pessoa dê conta disso. Gostaria também de dar um exemplo de como são alheias à técnica psicanalítica a distração e a dissuasão. A psicanálise não trata de convencimento ou de tirar você do foco. Se o paciente sofre de um sentimento de culpa, e aqui é muito interessante, a gente vai fechar nesse ponto aqui, dá tempo de a gente terminar toda a primeira divisão desse texto dele, diz assim, se o paciente sofre de um sentimento de culpa, fala, Orlando, você está trabalhando com culpa. Pois é. A grande problema da humanidade se chama culpa. Quando a gente faz as coisas por culpa. A gente não está dizendo que não há culpa. Aí entra a questão. Quem não conhece psicanálise, quem é um ignorante sobre a psicanálise, vai achar que a psicanálise joga fora a culpa. Não, você quer fazer sexo solteiro? Faz à vontade. Você quer trair a mulher? Pode trair, sem culpa. Você quer trair o marido? Pode trair. Quem pensa que a psicanálise é isso? Freud vai dizer assim, acusa a psicanálise de ser hedonista, acusa a psicanálise de ser um pansexualismo. Não é isso. Olha como não é. Observa aqui. A psicanálise é eu tenho que me implicar nos meus desejos. E o paciente sofre de um sentimento de culpa como se tivesse cometido um grave delito. Nós não aconselhamos a ignorar seus tormentos de consciência, enfatizando sua indubitável inocência. O psicanalista não é aquele que fala, não, você não tem culpa, não. Sabe aquele trabalho que as pessoas acusam? Você vai fazer psicanálise, agora você vai ter uma vida inconsequente, não vai sentir mais culpa. Não, é o oposto. Olha só. Isso ele já procurou fazer sem sucesso. Isso ele já foi lá no padre, o que o padre falou? Eu absolvo seus pecados, né? Siga em paz, vai lá rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias,
dá uma penitênciazinha. Vai lá no pastor, o pastor ajuda ele, faz uma oração, confessa o pecado em nome de Jesus, por agora você está livre, né? Porque a Bíblia diz, se você confessar os seus pecados, ele é justo para perdoar todos os pecados. Você vai lá num trabalho, né, num centro espiritualista, eles vão te dar alguma atividade para fazer, uma caridade, dependendo da abordagem, um trabalho, percebe? Para ficar livre da culpa. Você vai no médico, o médico fala, não, então vou tomar um remédio, vou fazer um tratamento, vou tomar um purgante. Percebe? Todos livram você da culpa. A psicanálise, não. Ela piora a coisa. Olha só. O que fazemos, isto sim, é adverti-lo de que um sentimento tão forte e persistente deve estar baseado em uma coisa real, que talvez possa ser encontrada. Então, quando você chega para o seu analista e fala, nossa, eu me sinto culpado, e o seu analista vai dizer assim, talvez seja. De quê? Percebeu que piorou? Ah, mas eu vim aqui para ficar mais livre. Não, você vai fazer catarse. Vai procurar um grupo de gurus, né? Um grupo que trabalha como o Osho. O Osho é um guru. E aí você vai fazer aquela catarse, vai tremer o corpo, vai pular, cuspir, gritar, tomar ayahuasca, sabe? Encher a cara. Tudo isso vai te libertar. Vai resolver o problema? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas vai entorpecer. Freud disse que há 3 formas de nós nos entorpecermos: com as artes produzidas pela humanidade, onde assistimos, com aquilo que nós mesmos produzimos de forma sublimatória, ou por meio de drogas. Álcool, não é maconha, cocaína, heroína, é álcool, cogumelo, remédio, ansiolítico, está tudo no pacote, é bioquímico. Então eu tenho as artes, tenho o bioquímico e tenho os trabalhos que pode ser. Ele vai dizer assim, tudo é forma de você fugir da sua culpa. Mas a psicanálise vai te propor assim, tá, tudo isso pode existir. Mas enfrenta. Culpado de quê? Culpado de quê? E as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem que alguém arranque o sentimento de culpa. Eu me surpreenderia, observa o interlocutor imparcial, se você fosse capaz de aplacar o sentimento de culpa do seu paciente concordando assim com ele. Então, o chato que Freud criou diz assim, não sei se é assim não. E aí ele nos traz a pergunta que a gente vai só enunciar hoje e vai começar a responder semana que vem. Ele diz assim, mas quais são seus propósitos analíticos? E o que faz você com o paciente? Primeiro ele olhou o que é análise. Então, a resposta nossa de Freud hoje é, o que é uma análise? O que é isso? Essa terapia tão estranha. Até no nome, não é psicologia, é psicanalista, né? Não é psicoterapia, é psicanálise, né? Não é sobre subconsciente, mas é sobre inconsciência. Não é sobre problemas, mas é sobre repressão, recalcamento. Não é sobre valores, mas é sobre um super-eu, superego. Né? Então, assim, ok, entendi isso. Mas e agora? Como analista, ó, quais são seus propósitos analíticos e o que faz você como paciente? Então, na semana que vem, Freud vai começar a discorrer sobre isso. Ele vai, para fazer-me compreender, tenho de informá-lo sobre a teoria psicológica que não é conhecida ou considerada fora dos círculos analíticos. Orlando, eu aprendi psicanálise lendo um livro joia. Aprendeu? Aprendeu nada. Não, Orlando, eu fiz faculdade de psicologia, 2 semestres de psicanálise, ó, e foi muito bom, não duvido que tenha sido bom. Você leu psicanálise, você vê os fundamentos da psicanálise. A psicanálise precisa ser vivenciada, você precisa ter feito sua análise. Você precisa, se você se formou como psicanalista, você precisa, tendo feito sua análise, ser encaminhada pelo seu analista de data para começar a atender. E concomitante, junto com isso, eu estou repetindo Félix, tá, gente? Isso é um texto que a gente leu na semana retrasada do Félix. Agora você vai estudar, você vai ler. Quanto tempo você vai ler? 2 anos de especialização? 5 anos proporcional à faculdade da psicologia? Não. É a sua vida inteira. No dia que você parar de ler, você parou de trabalhar. Você parou de atender. Então, você vai ler a sua vida inteira, você vai discutir com seus colegas sua vida inteira. Porque é assim que se forma um psicanalista. Deixa eu melhorar a frase. Porque é assim que é a formação de um psicanalista. Um psicanalista nunca se forma.
Nós temos rituais de formatura, mas são rituais sociais, passagem, ó, fiz uma formação, convivi com pessoas, uma satisfação social, mas o psicanalista está sempre em formação. Gente, agora eu abro para perguntas, para questionamentos, que vocês só não vão avançar no item 2, porque a gente não vai conseguir terminar, mas aí eu deixo aberto para que vocês possam pontuar algumas coisas sobre isso. Vou tirar o texto daqui, da tela. Orlando, lá logo no início, você, assim, a escuta, né, do analista, né? Eu trabalho numa rede aqui, que é uma rede do Brasil inteiro, né? Bom Jesus, é um pouco conhecida, né? Dos franciscanos. E quando eu comecei a trabalhar com eles esse ano, eles têm uma frase, um slogan, assim, muito forte entre eles, escutativa. Né? E aquilo desde o início me incomodou, porque eu acho que a verdadeira escuta é a passiva. Talvez porque a gente precisa se anular para escutar. Então, eu sei que eles querem outra coisa, né? Querem que a gente... Mas eu falei, gente, só tem um ruído grande nessa frase, nesse slogan que está nas paredes, é que a gente, enquanto professor, e aí eu já estou me pensando como psicanalista, é que a gente tem que fazer uma escuta passiva de anulação, né? Por isso, talvez, o analisando goste de conversar com a gente, porque ele sabe que ele está sendo escutado de fato, né? Aquilo que ele fala tem valor, e eu acho que isso vai dando essa atividade, né, no analisando, ele vai se sentindo, se empoderando da própria existência dele, porque ao falar ele se entende. E aí eu falei assim, poxa vida, logo assim que você começou o papo hoje, eu falei, caramba, né, eu vou ter que falar isso para o grupo, porque a gente precisa, na análise, desenvolver essa escuta passiva, né? Passiva, e não... Dar conta de escutar, né? Dar conta de escutar. Porque normalmente a gente só se faz ouvir, aconselha, dá movimentos. E as pessoas precisam ser escutadas, inclusive para se escutarem. Ainda tem esse detalhe. Muitas vezes a gente não escuta. Eu me lembro de uma paciente que ela dizia assim, eu escuto vozes. E eu falo assim, ok, e de quem são essas vozes? Eu não sei, me disseram que é de Deus. Ela atribuiu assim, não, a minha mentora, a minha líder de célula, disse que é Deus falando comigo. Uma determinada sessão, ela falou assim, Orlando, eu descobri de quem é a voz. Descobriu? Ela, é minha. Falei, como assim? É eu falando comigo mesmo. Olha, ela estava tão envolvida com os problemas dela, que ela falava em voz alta e não percebia que ela que estava falando. Então, não é assim uma voz interna, porque a gente faz isso, né? A gente fala com a gente mesmo. Amanhã eu tenho que fazer tal e tal coisa, vou fazer agora tal e tal coisa, né? Não, não é essa voz reflexiva. Ela escutava uma voz vocalizada, mas ela não percebia que a voz vocalizada era a voz dela. Ela anulava essa percepção. Aí ela escutava uma voz. Até um dia que ela presta atenção, olha, a escuta, né? Ela presta atenção nela. Eu estou falando comigo. Então, as pessoas não se escutam. Quando você faz aquilo que a gente chama de pontuar, o que é pontuar? Você está falando alguma coisa, aí o analista fala, olha, repete o que você acabou de falar. Tal. Você se escutou? A pessoa... Quer dizer, a própria pessoa não se escutou. Essa é a figura do xiste, essa é a figura do ato falho, onde a gente atropela uma palavra, fala outra. E o ato falho se mostra como ato falho e não como erro, exatamente por nos trazer espanto. Quando ele não traz o espanto, uma preocupação, ele é um erro. Você pode errar, trocou um nome. Me veio um rapaz dizendo assim, porque a psicanálise, as pessoas fazem a leitura errada quando Freud fala de trocar os nomes. Não tem nenhum problema trocar os nomes das pessoas. O problema é quando você troca e você assusta com a sua troca, quando aquilo te incomoda. Freud tem um capítulo lá em Psicopatologia do Cotidiano só para explicar a diferença entre atos falhos e erros. O erro não me traz mal-estar. Eu posso falar de uma pessoa, trocar o nome daquela pessoa. Eu falo, não, desculpa, e não tem uma... Mas se eu tenho um mal-estar, aí, olha aí a escuta, eu me escuto. E ao me escutar, eu me assusto. Que barbaridade que eu falei.
Eu não devia ter falado isso. Então, as pessoas estão treinadas no dia a dia, nessa vida neurótica, não se escutarem. Elas não escutam as outras pessoas, elas não se escutam. E nessa nossa sociedade atual, onde você tem tanta mídia, você tem um celular que não deixa a gente parar, né? E não tá, eu não sou desses doidos que, joga fora o celular. Não, tecnologia, vamos usar de tudo isso. A IA está aí só para somar conosco. Como dizia um colega de um outro percurso, você é muito otimista. Eu sou muito otimista sobre isso. Eu acho que tudo está só para somar conosco. Os problemas que a gente diz que são modernos são problemas da humanidade, sempre. Você pegar cada problema, cada patologia atual, você acha ela na história, com a roupa do seu momento. Né? Você está aqui no Brasil, país, né? Está aqui com as nossas crises do dia a dia. Você vai lá para a Alemanha, primeiro mundo, você vai encontrar a mesma tristeza que tem aqui, as mesmas angústias humanas. Você vai lá para a Coreia do Norte e vai para a Coreia do Sul, olha, bem distintas uma da outra. Os mesmos dilemas humanos. Então, a gente vai sempre trabalhando com essa questão da humanidade. Então, o que você falou, Fábio, é bem relevante. Dar conta de escutar. E dificilmente acha alguém que dá conta de escutar. Por quê? Porque as pessoas não se escutam. Ok? Fechamos, pessoal? Gente, muito obrigado. Um prazer estar com todos vocês. Amanhã, o grupo do Percurso está lendo Ferenczi, onde a gente está falando sobre o caráter, né, um texto do Ferenczi muito bom. O pessoal do Percurso que não puder assistir amanhã, aí depois pega a aula. Você tinha perguntado, Fábio, se hoje era a aula de Lacan, é porque tinham pedido um texto, e aí eu mandei, e aí acabei não mandando de hoje, né? Mas o de hoje era o mesmo da semana passada. A gente deve caminhar aqui, a gente termina antes do Natal, mas ainda no decorrer desse ano, acho que não vai haver nenhum novo texto. A gente vai, pelo menos, fechar esse texto da psicanálise como algo que é para o leigo e não para o médico, né? A gente trazendo essa discussão. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.